Olá, queridos. No final de semana que passou agora, nós tivemos uma linda cerimônia de cura no Universo Ascensão e foi um momento muito especial, onde os mentores trouxeram informações sobre o que tem acontecido nesses tempos que tem trazido tanta perturbação para os seres encarnados. E eu recebi a orientação para gravar, para poder compartilhar com vocês, e essas informações elas são muito importantes, porque elas nos mostram uma ferramenta que chama-se holograma, rodando no nosso sistema mental, no nosso sistema físico, e fazendo com que a gente perceba e sinta que há uma força maior atuando para nos prejudicar, para trazer insegurança, para trazer medo, para trazer incerteza. Então, são informações importantes que eu estou dividindo a título de aprendizado e de ensinamento. Então, gratidão a todos que aprendem junto com a gente, que evoluem junto com a gente e que estão junto. Um abraço de luz. Então, uma das coisas que dentro dos processos de cura com a medicina sagrada, que eu fui descobrindo com o tempo, e foi algo assim que para mim foi surpreendente, porque eu lembro que logo no começo, quando eu participava das cerimônias de cura, demorou para eu entender o que eram aquelas imagens ruins que a gente acessa no início da cerimônia. Então, muitas dessas imagens ruins que a gente acessa tem a ver com a energia do coletivo. E tem a ver também com informações que estão no nosso subconsciente. Só que o que acontece? Recente, dentro toda essa história que eu contei para vocês, do Egito, desse trabalho desse projeto de programa da Matrix, que eu já estou recebendo o download dessas informações, veio informações assim que para mim são surpreendentes, são a grande chave para transmutar, para virar a chave definitivamente de 3D para a quinta dimensão. Então hoje eu vou tentar transmitir um pouco dessas informações para vocês. Mas uma das coisas, aí ou seja, vai tudo ficando ligado. Liga com as experiências da Ayahuasca, vem trazendo explicações referente ao cosmos, referente ao que acontece com todos nós, porque todo mundo passa por essas questões. E aí eu comecei a ir entendendo. Então, quando a gente entra dentro de uma cerimônia, logo no começo, você vê essas imagens. Você vê caveira, você vê crucifixo. Quer dizer, nem todo mundo vê, né? Mas a grande maioria consegue ver essas imagens. E no começo eu lembro que na primeira vez que eu participei, eu fiquei com medo, porque eu achava que aquela imagem podia fazer alguma coisa comigo, mas é só uma visualização. Você só está vendo. Então não há motivo para você ter medo. Isso dentro da cerimônia. E aí, essas imagens, as informações que eu recebi lá atrás é que essas imagens eram informações que estavam no nosso subconsciente. Mas também recente agora, eu descobri que boa parte dessas imagens e dessas informações que a gente recebe tem a ver com uma coisa chamada holograma. O que é o holograma? Holograma é algo que existe no nosso planeta, que foi implementado pelos Dracos, pelos Anunnakis, pelos reptilianos. É um sistema que roda aqui. É um sistema. E esse sistema, ele que implementa na gente a tristeza. Ele que implementa na gente a desconfiança. Ele que implementa na gente tanta coisa ruim. Essas imagens que a gente acessa dentro da cerimônia, muitas das vezes a gente está captando essa conexão com o holograma. Aí o que esse holograma faz no dia a dia na nossa vida? Você está lá felizão, feliz, vivendo, tranquilo, de repente vem aquela ideia, minha mulher está me traindo. Caramba, minha mulher está me traindo, cadê minha mulher, onde é que ela está? Ou então o contrário, né? Meu companheiro está me traindo, meu marido está me traindo, onde é que ele está, o que ele está fazendo? Já era para ter chegado, foi comprar o pão, ainda não voltou. 10 minutos, já era para estar em casa, né? Assim, aí começa
você vai dando asa para aquela maldade, para aquela coisa ruim. Quando você vê, era só ilusão. O holograma, ele trabalha isso. Ele cria uma ilusão de coisas que não existem e ele faz com que a gente pegue essas ideias como algo que existe. E a gente vive isso. O holograma é muito usado durante os sonhos. Ele é muito usado durante os sonhos. Geralmente, quando a gente está dormindo, que o nosso corpo físico está desprendendo do corpo mental, a gente acaba captando essa conexão, essa frequência. E aí o holograma ele nos alimenta. O holograma, a conexão criada por esse holograma, ela está mais próxima das energias de baixa vibração. Há um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, nós falamos sobre isso, que foi feita uma meditação, se eu não me engano foi dia 5 ou foi dia 11 de maio, alguma coisa assim, que foi inclusive com o Lexi Thomas, com os arcturianos. 8 de maio, isso mesmo. Que a gente fez uma meditação porque ia haver uma mudança na frequência do campo. Essa mudança na frequência do campo fez com que as pessoas que estão ligadas com a positividade, com a alegria, com a felicidade, com as coisas boas, se desconectassem da frequência desse holograma. Então, à medida que a gente vai avançando espiritualmente, mentalmente, fisicamente, a gente vai se conectando a uma energia de amor, de paz, de prosperidade, de felicidade, de alegria, e você vai se distanciando dessa frequência, desse holograma. Só que é algo que você tem que aprender a cuidar, a controlar. Você tem que aprender a controlar. Esse desprogramando a Matrix, essa canalização que eu já estou fazendo, dessa obra que a gente vai transformar em vídeos e também em livro, vai trazer muita informação para a gente aprender a lidar com tudo isso. Mas, diante das informações que eu já recebi, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte: nós temos que aprender a nos vigiarmos. Agora eu entendo aquele significado do vigiai e orai. Agora eu entendo. Por quê? Porque se a gente vacilar, se a gente cochilar um pouquinho, você está recebendo intuição, e aí tem gente que até diz: ai, recebi orientação do meu mentor espiritual. Foi meu anjo da guarda que me mostrou. Vai acontecer tal coisa. E geralmente, se a gente parar para analisar, eu tiro isso pelo que eu acompanho com a minha mãe, né? Minha mãe tem esse negócio. Minha mãe vê coisas ruins acontecendo e ela conta para a família toda. Aí o que acontece quando ela conta para a família? Foi jogado um dardo inflamado. Ela captou algo que o holograma criou, porque o holograma trabalha para criar dor e sofrimento e maldade. E aí ela captou algo que o holograma criou, a ação dela, do medo que ela criou referente àquele assunto, e à medida em que ela vai contando para as pessoas, ela vai impressionando as pessoas com aquilo que vai acontecer. Aí chega num ponto de ebulição. Aquela coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando chega no ponto de manifestação, manifesta. É igual quando a gente vê uma criança que está prestes a cair de algum lugar. O moleque está subindo na árvore, tem 5 pessoas aqui olhando. Aí começa a se cutucar: olha, o moleque vai cair, o moleque vai cair, o moleque vai cair. Daqui a pouco, o moleque cai. Aí o cara diz: tá aí, não avisei? Foi eles que fizeram a criança cair. Aí não avisei? Aí a gente não entende isso. O poder que o ser humano tem, o poder que nós temos de criar, de co-criar, é tão grande, que se a gente aprender a usar isso para o bem, para criar coisas positivas, a vida fica uma maravilha. É nessa direção que a gente tem que ir. Nessa direção. A gente aprender a desconectar. Meio que está tudo ligado. É muito parecido com o que acontece dentro da dependência química.
Enquanto eu estava estudando sobre dependência química, eu ouvia muita gente dizer assim, dentro dos estudos de NA, dos narcóticos anônimos, coisa que é a única coisa de tratamento de dependente químico que existe no mundo, chama-se narcóticos anônimos, NA. Cai lá tem os 7 passos, 12 passos, os 12 passos, que aí ensinam coisas. Mas o que o Narcóticos Anônimos ensina? Diz que a gente tem que olhar para trás para a gente não esquecer o que a gente vivenciou. Só que aí tem uma outra questão. Toda vez que você olha para trás e você se conecta a algo ruim, você olha para algo ruim, você se conecta àquela coisa. Toda a energia que você viveu lá atrás, você traz, você conecta. Isso que gera a recaída no dependente químico. Olhar para trás. O que eu faço hoje? Quando eu vejo alguma coisa acontecendo que me remete, que tenta começar a me conectar com alguma coisa ruim que eu vivi dentro da dependência química, a coisa está acontecendo bem aqui, a lembrança está aqui, eu digo, ei, sai fora. Aí eu olho para o outro lado e vou me embora. Eu não fico. Tem gente que olha para aquela vivência que teve, que geralmente é de sofrimento, aí fica lá dentro, nadando. Daqui a pouco é só ir atrás da droga para voltar a usar. É assim que funciona. A mesma coisa é referente à nossa vida e referente ao holograma. Quando a gente olha para alguma coisa e você conecta e você fica dando força para aquilo ali, você vai materializando tudo isso na nossa vida. Você vai materializando. Então, automaticamente, se você parar de olhar para o que você não quer viver, não vai acontecer com você. Não vai acontecer. Tem gente que, curiosamente, foi feito um estudo. A Universidade de Harvard fizeram um estudo, colocaram pessoas para ficarem assistindo somente filmes e documentários de assassinato em massa. Pegaram outro e colocaram para assistir somente coisas referentes à alegria, animação, criança, animais, aqueles videozinhos animados. Fizeram um teste. Colocaram eles para fazer esse tipo de dieta, de imagens, de acesso, por um período de 3 meses. E pegaram uma outra pessoa e colocaram ela para se conectar somente a questões religiosas. O que foi que aconteceu? Depois foram fazer uma análise e perceberam que a personalidade daquela pessoa que assistia só coisas boas se tornou uma personalidade positiva. Tudo aquilo que aquela pessoa acessava se tornou ela. Ela se tornou a imagem do que ela assistia. A mesma coisa aconteceu com aquele que assistia só coisas ruins. De assassinato, de morte, de coisa ruim. E a mesma coisa aconteceu com o outro que era religioso. O outro que era religioso também foi para esse lado da benevolência, da alegria, de ajudar o próximo. Então o que a gente consegue perceber dentro disso? Você se torna tudo aquilo que você acessa. Se você acessa coisa boa, você vai se tornar uma boa pessoa. Você vai se comprazer de fazer o bem. Se você acessa coisas ruins, você vai se tornar uma pessoa ruim. E aí a gente começa a analisar a nossa vida. O que a gente está fazendo aqui? Todas as dificuldades que a gente viveu, que a gente ainda vive, questões de relacionamento, questões familiares, questões financeiras. Se não é uma escola o que nós estamos vivenciando, se a gente não está aprendendo, é isso que a gente tem que começar a prestar atenção. Porque quando a gente participa de uma cerimônia com a medicina sagrada, a ayahuasca, uma cerimônia de cura, nós estamos buscando olhar para dentro da gente. De que adianta você olhar para dentro de você se você não tem tempo para analisar? É a mesma coisa que alguém te dá um relatório financeiro de tudo que você está gastando no mês e você dizer, depois eu olho. Eu acho que participar de uma cerimônia de ayahuasca é mais ou menos isso.
Se você não vai prestar atenção no que você está acessando, para você buscar corrigir a sua vida, as coisas que você precisa, porque a ayahuasca, a medicina sagrada, ela é uma consciência. E ela não tem pena, não. Ela traz para você e esfrega na sua cara coisas que você fez em outros momentos, em outras vidas. E ela te mostra para que você possa corrigir suas falhas. Aí você de repente vê você repetindo um ato que você já fez em outro momento, que causou dor em você e nos outros, aí você começa a se melhorar. Mas a mesma coisa, se você acessar, olhar e não mudar, não serve para nada. Por que eu digo isso? Porque tem gente que participa de cerimônia quase que todo final de semana. E eu não vejo melhora. Agora tem outras pessoas que eu conheço que têm se melhorado. Ainda não viraram santo, né? E também eu acho difícil virar. Mas todo mundo está se melhorando, porque o processo é ascensional. A gente está melhorando, a gente está ascensionando, a gente está corrigindo. E assim a gente vai se melhorando. E o propósito dessa noite aqui, de tudo que a gente está vendo aqui, das orientações que eu vou passar, é essa. Então, voltando agora, finalizando o que eu estava explicando, a questão do grande pulo do gato da vida. Se você achar que existe uma força sobrenatural agindo para nos atacar, para nos afetar, você vai alimentando isso até você colocar com que isso se materialize. Dependendo da quantidade de energia que você gera, nasceu um bebê. Você fez uma criação. E aquela criação agora vai fazer o que você tinha medo que ela fizesse. Então, dentro disso tudo, qual é o grande segredo? Esfriar a cabeça. Parar de estar se preocupando à toa, com coisa à toa. Aprender, mais uma vez, né, mais um fato bíblico, né? Orar e vigiar e também orar e confiar. Entregar na mão da fonte criadora, confiar, fazer teu rezo, botar tua cabeça no teu travesseiro e esperar o tempo das coisas. Tudo vai se equilibrar, tudo vai entrar no eixo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o que a gente anda criando, com o que a gente anda acessando, com o que a gente anda visualizando, com o que a gente anda ouvindo. Tem uma frase antiga que diz assim: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornarão ação. Cuidado com suas ações, porque elas se tornarão seu comportamento, se tornarão você. Uma coisa assim. Mas, se a gente for parar para analisar, não tem como você fazer algo que você não primeiro plantou dentro da consciência, dentro do pensamento. Então, a gente tem que começar a buscar firmar em cima disso, do que a gente quer. Não existe força sobrenatural atuando contra nós. A não ser que você crie, a não ser que você dê energia para isso. Então não tem maldade. Qual é a única força que existe? Voltando lá para os ensinamentos que eu estou recebendo. A única força que existe chama-se holograma. E o holograma, ele foi criado pelos Anunnakis. É uma criação dos Anunnakis e ainda está rodando aqui. É tecnologia super avançada. Vocês já perceberam? Não sei se isso já aconteceu com alguém. Você está aqui, bem bom no teu dia a dia, aí você está cantarolando uma música na tua consciência. Tu está cantarolando uma música na tua consciência, aí de repente alguém começa a cantar a música do teu lado. Bizarro. Isso já aconteceu com alguém? Já? Bizarro. Já aconteceu? Cara, isso acontece direto comigo e com a Alice. Eu digo, ô, roubou minha música. Eu falo pra ela, mas você sabe o que é isso? É o holograma. Isso é o holograma. As duas pessoas estão captando o que o holograma está transmitindo naquele momento. Então, agora, a gente tem que aprender até a ficar esperto com isso.
Peraí, o que eu tô captando? Aí você tem que parar e... Peraí, será que isso é coisa minha, ou é o holograma, ou é o meu mentor? Ainda tem isso. Você ainda tem que analisar para saber se é do mentor. Quando der uns esporros, igual que eu recebi aqui agora para botar para gravar, aí eu digo, não, é o mentor. Aí eu levanto muito fácil. Aí eu sei que é o mentor que está falando. O holograma não fala assim. Então, a única criação, a única força sobrenatural que está atuando neste exato momento contra a raça humana não é mais os reptilianos, não é mais os obsessores, não é mais nada disso. Porque até os obsessores, a grande maioria já foi retirado. Vocês sabiam disso? Até um tempo atrás eles estavam aí. Mas o campo do planeta já foi quase todo limpo. Então não tem mais, quer dizer, ainda tem alguns obsessores, mas são bem poucos. Agora no período da eleição do Brasil, foi feito mais uma limpa, foi tirado um grupo imenso de seres negativos que atuam no outro lado do véu. Foi tirado todos, foi feita uma ação da luz aí, tiraram tudo. Eu já falei sobre isso já em alguns vídeos nossos. Aí, então assim, só o holograma. E aí quem não tem noção, quem não tem consciência disso, acha que nada mudou, que ainda tem uma força sobrenatural atuando e castigando os seres humanos. E não tem mais. O que é ruim disso? Porque quando você acredita que tem, o que acontece? Tem. Você cocriou, você deu força. Quando você começa, sai daí, não tem nada aí não, e vai em frente, acabou. Acabou o sofrimento, acabou a necessidade financeira, acabou a desconfiança, acabou o medo. Tudo o que faz é o holograma. O holograma faz a gente sentir medo, o holograma faz a gente sentir insegurança, o holograma faz a gente sentir revolta, o holograma faz a gente sentir um monte de coisa. É tecnologia avançada. Se a gente largar isso de mão, acabou. Tu começa a viver uma vida boa. E olha, isso está dentro de uma das práticas que chama-se desprogramar. Peraí que falhou. Não. As crenças limitantes. Desprogramar as crenças limitantes. Que a gente vai ter também desse trabalho vários exercícios para a gente aprender a desprogramar as crenças limitantes. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Desprogramar as crenças é a coisa mais difícil que existe na face da Terra. Eu acabei de receber essas orientações, eu estou falando de mim, né? Acabei de receber essas orientações há pouco tempo. Aí fui conversar com a minha esposa, expliquei tudo para ela, né? Falei assim, agora a gente tem que mudar. Isso aqui não existe. A gente estava sendo enganado. Era um holograma. Então vamos tirar a força do holograma, vamos parar de pensar nisso. Tá, aí dá 5 minutos eu tô, amor, mas isso aqui não sei o que, isso é ataque. Aí ela olhou pra mim, tu acabou de me dizer que isso é um holograma, como é que tu tá me dizendo que isso é ataque? Eu falei, é verdade, é um holograma. Aí pra desprogramar isso é muito difícil, né? Então a gente tem que fazer um trabalho mesmo. E para você poder absorver isso da melhor maneira, você tem que tirar um tempo só para você sentar para recalcular a tua rota, recalcular a tua forma de pensar, sem pensar que tem alguma força atuando contra você, sem pensar que você está recebendo ataque, sem pensar que é espiritual, sem pensar que tem alguma coisa do passado que está te conectando a isso. Não tem. É o holograma. E eu vou contar um segredo para vocês. Esse filho da mãe deste holograma, ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele busca coisas pessoais suas e usa como uma sugestão para te trazer a ferramenta do holograma. Então, ele não é o que a gente pensa que é. Ele vai fazer coisa que não vai ter efeito. Ele pega coisas que têm efeito, coisas fortes pra gente. Então é importante a gente prestar atenção nisso.
A gente ficar esperto, porque ele nunca vai vir com algo que não vai ter efeito. Eu até costumo dizer aqui, né? Qual é o teu ponto fraco? O que é que você faz hoje que você sabe que está errado e que você precisa modificar? Eu costumava dizer assim, é nesse ponto onde você vai ser provado. Nesse contexto, o que é o provado? É onde você vai receber um ataque. Peraí, Gleison, mas não tem mais ataque. Quem cria isso é o holograma. É isso aí. É isso aí que o holograma vai criar e vai tentar te laçar dentro disso. Então agora a gente já sabendo sobre essa questão do holograma, as coisas começam a mudar. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem mais ou menos uns 20 dias que eu comecei a receber essas orientações. E da noite para o dia, eu estou falando a verdade para vocês, com muita sinceridade. Da noite para o dia, os meus problemas sumiram. Sumiram. Porque eu comecei a perceber que era eu que criava os problemas. E era eu que dava força para esses problemas. E sumiram. Ficou uma tranquilidade a minha vida. Então, isso é importante. É um conhecimento muito importante. Se você souber botar isso, encaixar isso no teu viver, nos teus atos, nas tuas atitudes, no teu pensar primeiramente, para você não criar coisa que você não quer. Ah, vamos criar só coisa boa. Vamos pensar em coisa boa. Vamos criar. E é isso, e a vida vai ficando leve.